bora mergulhar em algumas das perguntas mais curiosas que a gente encontra por aí na internet? Todas elas, aliás, inspiradas no conteúdo super interessante do canal Fatos Desconhecidos. E o que diabos uma coisa tem a ver com a outra? Parece aleatório, né? Mas a conexão é que todas elas têm respostas que, olha, são surpreendentes e revelam muita coisa sobre o nosso mundo e até sobre a gente. Então, a nossa jornada hoje passa por 4 paradas. Primeiro, o que acontece se uma mulher tomar Viagra. Depois, a gente viaja para o espaço para ver uma colisão de buracos negros. Em seguida, a gente volta para a biologia e entende a ciência por trás do clímax. E por fim, uma pergunta que virou meme. Afinal, tem pão no céu? Ok, vamos começar com a nossa primeira questão, que nos leva direto para a farmácia praticamente. O que acontece se uma mulher tomar o famoso azulzinho, o Viagra? Olha, o Viagra foi todo projetado pensando na fisiologia masculina. A lógica dele é bem direta, aumentar o fluxo de sangue para os tecidos eréteis, os tais corpos cavernosos, e assim facilitar a ereção. Mas aqui tem um detalhe crucial. Ele não aumenta o desejo. O desejo em si é um processo muito mais complexo, principalmente quando a gente fala da fisiologia feminina. E aí que a coisa fica interessante. Um estudo feito no Canadá foi investigar justamente os efeitos do Viagra em mulheres e descobriu algo fascinante. Como dá para ver nesse gráfico, a diferença de resultado entre as mulheres que tomaram um remédio de verdade e as que tomaram um placebo foi mínima, surpreendentemente pequena. Essa semelhança nos resultados levou os pesquisadores a uma conclusão que ninguém esperava. O efeito que elas sentiram provavelmente não era puramente físico, mas sim psicológico. Isso só mostra o poder impressionante do efeito placebo. A simples crença de que aquele tratamento ia funcionar já foi o bastante para gerar uma melhora real, que as participantes sentiram de verdade. É a prova da conexão fortíssima que existe entre a nossa mente e o nosso corpo. Agora, em contraste com o Viagra, existe um outro medicamento, o AGI, que ganhou o apelido de pílula rosa. E ele tem uma abordagem completamente diferente. Em vez de focar no fluxo sanguíneo, ele age direto nos neurotransmissores do cérebro, como a serotonina e a dopamina. A ideia é tentar aumentar o prazer e reforçar as memórias boas da intimidade. Muito bem, agora vamos dar um salto gigantesco da biologia humana para a imensidão do cosmos para tentar entender o que acontece quando 2 buracos negros simplesmente batem de frente. As simulações dos astrofísicos nos dão uma ideia desse evento que é, assim, cataclísmico. É um processo de 4 etapas. Primeiro, os buracos negros se aproximam numa velocidade absurda, quase a da luz. Depois, vem o choque, uma onda de impacto gigantesca. Nesse momento, eles absorvem uma quantidade enorme de ondas gravitacionais, que são tipo umas ondulações no próprio tecido do espaço-tempo, e finalmente, eles se fundem e viram um único gigante. E para a gente ter uma noção da escala disso, cerca de 50% da energia de movimento inicial dos buracos negros é absorvida durante essa colisão. É uma quantidade de energia que é simplesmente difícil de botar na cabeça. E o resultado final? Um único buraco negro, bem mais massivo que os 2 originais, mas com menos energia. E claro, tudo isso é baseado em simulações e teorias, mas é o melhor entendimento que a gente tem hoje de como esses eventos cósmicos monumentais acontecem. Agora vamos voltar do espaço profundo direto para a biologia humana de novo, para entender o que acontece quimicamente no nosso corpo depois do clímax. Um dos personagens principais dessa história química é a prolactina. Essa substância é liberada depois do orgasmo e é a grande responsável pelo que a gente conhece como período refratário, ou seja, aquele tempinho de recuperação. Mas não é só a prolactina não. O corpo libera um verdadeiro coquetel químico, que inclui serotonina e noradrenalina. E é essa mistura toda que cria aquela sensação de relaxamento, de satisfação e, claro, de sonolência. E aqui a gente vê o efeito prático disso tudo. Essa linha do tempo mostra bem como o período de recuperação, o tal período refratário, tende a ficar maior depois de cada orgasmo, conforme os níveis de prolactina vão aumentando no corpo. Chegamos à nossa última pergunta, e ela é profunda. Começou com uma história comovente que acabou virando um meme famoso na internet. A pergunta, que dizem ter sido feita por uma criança em seus últimos momentos, é de uma simplicidade que dói, mas de uma profundidade enorme. Mãe, no céu tem pão? E essa história acabou gerando uma discussão muito maior. Para responder essa pergunta, a gente pode seguir por 2 caminhos bem diferentes. Um é o caminho da ciência, o outro é o da teologia. E do ponto de vista científico,
Acredite se quiser, a resposta é sim. A NASA desenvolveu um método super engenhoso para fazer pão no espaço, usando reações químicas para fazer a massa crescer em menos de 2 segundos. Assim, eles driblaram o problema da falta de gravidade. Ou seja, fisicamente, é possível. Agora, se a gente for pelo caminho teológico, o pão é um símbolo poderoso demais. Ele é mencionado centenas e centenas de vezes, tanto na Bíblia hebraica quanto no Novo Testamento. Nesses textos, o pão representa o sustento, a comunidade e até milagres, como na famosa história em que Jesus multiplica pães para alimentar uma multidão. Ele é visto como um alimento essencial tanto aqui na terra quanto no paraíso. Então, biblicamente falando, a resposta também é sim. Essa nossa jornada de hoje, que foi do nosso corpo até as estrelas, serve para lembrar que a curiosidade é uma força poderosa, né? Ela nos leva a fazer perguntas que atravessam a ciência, a fé, a nossa própria existência e nos deixa aqui pensando: qual será a próxima grande pergunta a ser respondida?